Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos aqui para a nossa última aula de remédios constitucionais. E eu deixei um remédio especial para o final do nosso curso de remédios. Vamos falar hoje sobre um remédio que há muito tempo está no ordenamento jurídico, regulado por uma lei lá da década de 60, de 64. Vamos falar sobre a ação popular, que é um dos poucos mecanismos de exercício da democracia direta no nosso país, exercido, portanto, diretamente por nós, cidadãos brasileiros. Mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco disso. A ação popular, ela está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, que diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ato lesivo de entidade que o Estado participe ou ato lesivo à moralidade administrativa, ato lesivo ao meio ambiente, ou então ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural. Opa, que eu tô apertando esse botão aqui hoje. Histórico-cultural. Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Gente, toda vez que um cidadão, e a gente já vai falar disso, se ver diante de um ato administrativo, ou não necessariamente administrativo, de determinado ato, que seja lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ou então ao patrimônio histórico e cultural, ele pode se valer da ação popular para buscar a anulação desse ato, ou seja, para buscar que esse ato não mais produza efeitos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um prefeito de uma cidade determina, por exemplo, a desapropriação ou então, sei lá, a destruição de uma casa que tem um viés histórico-cultural para aquela cidade muito significativo. Qualquer cidadão que se ver potencialmente prejudicado por esse ato que pode ofender o patrimônio histórico-cultural dessa cidade, pode se valer da ação popular para buscar a anulação justamente desse ato. É basicamente para isso que serve a ação popular, para controlar a atuação da administração pública. Controlar por quem? Pelo povo, pelos cidadãos. O que eu quero falar um pouquinho para vocês agora? Vamos voltar para o ECO. A legitimidade. Quem é parte legítima para propor ação popular, gente? O cidadão. Representado por advogado, viu? Cuidado, gente. Mas quem é o cidadão? Cuidado. Cidadão não é um nacional, não é a pessoa que mora no Brasil, não é a pessoa que nasceu no Brasil, não é a pessoa filha de pais brasileiros. Cidadão é a pessoa no gozo dos seus direitos políticos, é a pessoa que pode votar, tudo bem? A pessoa no gozo dos seus direitos políticos é considerada cidadã. Por exemplo, uma pessoa que tenha tido uma sentença penal condenatória transitada em julgado ainda, enfim, em fase de cumprimento de pena, essa pessoa não pode votar. Essa pessoa está com os direitos políticos suspensos, portanto, ela temporariamente não pode ser considerada, à luz do direito constitucional, cidadã. Cidadão, portanto, é a pessoa no gozo dos seus direitos políticos. Isso é comprovado, por exemplo, com a certidão de quitação eleitoral. Como eu comprovo que sou cidadão? Com o meu título de eleitor junto à minha certidão de quitação eleitoral que mostra que eu estou quite com as minhas obrigações eleitorais. É o cidadão quem tem legitimidade ativa para propor a ação popular. A última coisa que eu quero falar para vocês é que esse carinha aqui, esse cidadão, na ação popular, ele não paga custas nem sucumbência. Salvo se houver má-fé. Salvo se má-fé for verificada. Em outras palavras, o autor popular entra com a ação popular e ela é inteiramente gratuita.
a não ser que fique atestado ao fim da ação popular ou durante o seu trâmite que houve por parte do autor popular má-fé. Nesse caso, ele paga a sucumbência e paga custas e despesas processuais. Portanto, acontece uma coisa muito peculiar. Se a ação popular é julgada procedente, o advogado do autor popular recebe honorários de sucumbência. Agora, se a ação popular for julgada improcedente e não for verificada a má-fé do autor popular, o autor popular não precisa pagar absolutamente nada. Tudo bem, pessoal? Essas são as considerações que eu queria fazer para vocês sobre a ação popular. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Um grande beijo, tchau!